Ok, 7h30 em ponto. Acho que estamos prontos para entrar ao vivo. Apenas aguardando aqui o Flávio, que já vai entrar com a gente para a apresentação. Então, em um minutinho, a gente já está começando. Então, vamos lá. Flávio, você me ouve? Sim, te ouço. Você está me ouvindo? Maravilha, estou te ouvindo. Se quiser ligar a câmera, já fica à vontade. Eu estou clicando aqui, Fê, e está falando que eu não Ah, posso sim. porque você parou. Agora vai. Agora vai. Aí, Maravilha, legal. agora sim. Estamos ao vivo. Legal, ao Bom, vivo, vamos deixe-me então lá. vou fazer as introduções oficiais aqui. Muito boa noite a todos. Está começando mais uma palestra da agenda oficial aqui da nossa feira online de intercâmbio e estudos no exterior 2020. E a gente tem aqui durante esse mês e até o final de maio alguns gatos na tela e também uma agenda oficial de palestras que vai acontecer aqui quase que diariamente, de segunda a quinta até o dia 28 de maio. Como eu disse, parte do cronograma oficial desse evento online maravilhoso aí, que já teve uma série de palestras no fim de semana. E trouxe hoje uma pessoa que já participou também nesse fim de semana, em um papo muito legal sobre intercâmbio de estudo e trabalho na Austrália, que é o Flávio Ferreira, da Greenwich. Boa noite, Flávio, tudo bom? Boa noite, Fê. Boa noite a todos. Tudo certinho? Pronto para mais uma live aí para compartilhar algumas histórias com todo mundo. Maravilha. E hoje essa live do Flávio vou apresentar para depois deixar nas mãos dele. Ele vai contar um pouco da experiência dele, ele vai fazer um paralelo mostrando para vocês sobre a Austrália que transforma, né, os desafios, os sacrifícios e vitórias de um intercambista, e vai traçar um paralelo, né, sobre como que você pode atingir seus objetivos na Austrália por meio da educação, por meio de um intercâmbio de estudo-trabalho, e mostrando como foi a experiência dele exatamente com esse tipo de programa. E ele vai contar toda a trajetória dele, de como que ele conquistou os objetivos, e hoje uma pessoa apaixonada por esse tipo de programa, né? Trabalha até hoje com isso aqui, hoje somos grandes parceiros. Enfim, então, por favor, Flávio, se apresente para as pessoas, faça as introduções, e vou deixar com você, você pode compartilhar a sua tela e ficar à vontade. Última mensagem que eu deixo para as pessoas é: essa aqui é uma apresentação, mas ela é super interativa, então, por favor, mandem suas perguntas para o Flávio enquanto ele estiver apresentando, que a gente vai estar acompanhando aqui no Facebook, nos comentários, para responder para vocês durante a apresentação e também após a apresentação, ok? Então, Flávio, está com você, se apresente e boa Legal. palestra. Valeu, Baza. Muito obrigado. Então, inicialmente, boa noite para todo mundo que está assistindo agora, todo mundo que está assistindo aí no futuro. Né? A apresentação ela vai ficar gravada aí nas páginas da Speeble, para vocês também poderem consultar aí no futuro alguma informação que eu passar para vocês aqui hoje. Meu nome é Flávio, eu sou representante da Greenwich College aqui no Brasil. Como o Baza falou aí, sou extremamente apaixonado pela Austrália. Tem uma história muito bacana por lá e é essa história que eu quero compartilhar com vocês hoje. Vou falar um pouquinho da escola também, mas a ideia aqui é a gente fazer um trabalho um pouquinho mais descontraído, contar algumas histórias. Para vocês que estão pensando em viajar para a Austrália num futuro próximo, eu acho que tem muitas dúvidas que vocês provavelmente têm, porque eu também tive quando eu era intercambista, quando eu estava buscando aí os meus objetivos, e eu vou abordar de uma maneira bem didática hoje, contando algumas histórias minhas. Eu vou falar um pouco sobre trabalho, sobre estudo, sobre viagens, lazer, falar um pouquinho de tudo aí, trazendo um pouquinho da minha experiência. Eu vou compartilhar minha tela com vocês em breve. Vou pedir para vocês que estão assistindo a gente agora, se vocês puderem mandar perguntas, tiverem algumas dúvidas, né, conforme eu for fazendo a apresentação. Eu estou acompanhando aqui pela página do Facebook aqui no meu celular. É só mandar a pergunta. O Baza também vai me auxiliar se tiver alguma pergunta aí e eu não perceber. Mas, por favor, deixem as suas perguntas aí para que a gente possa ir tirando as dúvidas de vocês. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação e aí a gente já inicia.
Legal, deixa eu só tirar aqui. Legal, então, como vocês já sabem, o título da palestra de hoje é A Austrália que Transforma. Eu pensei nesse título justamente para trazer um pouco para vocês da minha transformação pessoal no meu intercâmbio e o que me trouxe até aqui hoje, né? A gente costuma brincar que a gente sai da Austrália, mas a Austrália não sai da gente, né? Mesmo aqueles que não trabalham diretamente com a indústria, mas a Austrália, toda aquela experiência que a gente tem do intercâmbio, ela continua com a gente para o resto da vida. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tentando trazer um pouco mais aí dos desafios, dos sacrifícios e as vitórias que eu obtive lá na Austrália. Então, só para fazer uma breve apresentação para vocês, eu fui para a Austrália em 2008. Em 2008, fui para lá para estudar inglês. A ideia era somente fazer 5 meses de inglês, né, e retornar aqui para o Brasil para terminar minha faculdade de jornalismo. Faltava 1 ano e meio só para terminar a faculdade, mas eu acabei ficando por lá e acabei ficando bastante tempo, né? Eu fiquei por 8 anos na Austrália no total e tenho bastante experiência aí que eu vou poder compartilhar com vocês hoje. Não todas, né, porque a gente não tem tudo isso de tempo, mas as principais que são mais pertinentes aí para vocês, com certeza eu vou trazer hoje. Eu queria começar falando um pouquinho da escola que eu represento hoje aqui no Brasil, que é a Greenwich College. Na verdade, eu represento os 2 braços da escola, a Greenwich English College e a Greenwich Management College. Então, eu represento tanto a escola que traz os cursos técnicos, como a escola que traz os cursos de inglês para vocês, tá? E vocês vão entender a importância de ter os 2 níveis de educação dentro da mesma escola, justamente para que vocês possam fazer essa troca de vistos e essa progressão acadêmica lá na Austrália. A Greenwich é uma das maiores escolas de inglês e de cursos técnicos na Austrália, então é uma escola que está aí desde 2005 no mercado, né, trazendo educação de qualidade, com os melhores professores, com uma super infraestrutura. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês também. Nós temos também a Greenwich Examination Center, então a escola é uma escola especializada em cursos preparatórios, principalmente o curso Cambridge, tá? O curso Cambridge, na verdade, nós somos especialistas, a única escola na Austrália que possui todos os níveis do curso Cambridge. Eu vou mostrar isso para vocês também, porque eu acredito que isso é de suma importância para todos. Como escolher a sua escola, né? Eu acho que é super importante a gente trazer essa informação para vocês, esses pontos mais técnicos, né, para vocês, e eu quero trazer isso de uma maneira bem didática. Então, eu até achei 2 fotinhas minhas aqui, cara de novinho aqui, à direita, a foto acima, eu tinha 22 anos, né? Isso foi faz 12 anos já, quando eu fui para a Austrália, então com 22 anos. É uma das primeiras fotos que eu tirei na Austrália, em Sydney, onde eu fiz o meu intercâmbio, onde eu morei esses 8 anos. Uma foto ali em Manly. E ali abaixo vocês veem uma foto no trem, que também foi uma das primeiras fotos, e o primeiro passeio que eu fiz junto com a escola. Eu estou ali no fundinho, escondido ali. Esse no meio de camisa branca aqui, vermelha, é o professor. Ele foi o primeiro australiano que eu conheci, australiano mesmo, né? Ele é da quarta ou quinta geração de australianos da família dele, então ele trouxe muita coisa interessante para a gente dentro de sala de aula, principalmente para nós brasileiros, né? Que temos uma cultura mais de aproximação, a gente gosta de abraçar, de beijar. Eu me lembro dele falando que os australianos são um pouquinho diferentes, apesar da gente ter a cultura bem parecida com a deles. Eles têm um senso de espaço um pouquinho diferente, né? Então, eles não se deixam tocar assim tão facilmente como o brasileiro, e eu tenho um super carinho por ele, porque foi ele que me deu as primeiras dicas, né, de como realmente se encaixar naquela vida que eu estava começando, né? Então, o comportamento, com certeza, é super importante, e a gente vai ver aí com a minha história, com algumas histórias que eu vou contar, vocês vão entender que o intercâmbio, e principalmente aprender inglês, né, que é o que a maioria das pessoas buscam, não é só aprender a língua,
né? Um intercâmbio ele é muito mais do que isso, né? É você aprender uma nova cultura. E num país como a Austrália, você não vai aprender só a cultura australiana, você vai aprender a cultura do mundo inteiro, né? Eu conheço gente de todos os continentes, convivi com essas pessoas, morei com algumas delas, e isso traz realmente uma riqueza, né, para o intercâmbio, para realmente você se transformar como pessoa, e foi isso que aconteceu comigo. O primeiro passo, eu acho que vocês que estão assistindo, vocês já deram esse primeiro passo. Vocês têm que escolher uma agência de confiança. A Spiebel é uma agência super parceira da escola, nós temos 100% de confiança no trabalho deles. A Spiebel é uma agência australiana, na verdade, né, nascida lá em Melbourne, e depois eles vieram aqui para o Brasil, então eles sabem do que eles estão falando, e esse é o primeiro passo, escolher uma agência na qual você possa confiar do início até o fim. Então, o primeiro passo vocês já deram, vocês já estão aqui, seja agora ao vivo, seja vendo aí no futuro. O segundo passo é a escola. Como escolher a sua escola? Obviamente, a Austrália tem uma série de escolas, uma série de opções. O nível educacional na Austrália, o nível de qualidade é altíssimo. Como você vai distinguir, né, uma escola da outra? Isso é muito difícil. Então, coloquei ali alguns tópicos que os consultores geralmente trazem isso para os estudantes, né? Então, a reputação da escola, a localização, os valores, obviamente, são importantes, né, para se encaixar ali no intercâmbio de cada um, no planejamento financeiro de cada um, material, suporte acadêmico, auxílio profissional que a escola traz, assim como opções de cursos e também passeios, né, como essa foto que eu trouxe aí. A gente estava indo para Manly pela primeira vez, que aí eu tirei aquela segunda foto ali de cima. Tá? Então, só algumas coisas para vocês pensarem um pouco, né? A Greenwich, no caso, como eu já trouxe para vocês, é uma escola que é uma das mais reconhecidas na Austrália, uma das maiores. Nós temos 4 campos, eu vou mostrar para vocês, todos os campos super bem localizados em Sydney e em Melbourne, são as 2 maiores cidades da Austrália, onde nós estamos localizados. Nós temos um valor intermediário, nos consideramos custo-benefício, então nós não somos aquela escola que tem um valor super abaixo, né, do que a gente vê no mercado, mas também não somos a escola mais cara, tá? E a gente tem um super suporte acadêmico, uma equipe especializada somente na parte de inglês e uma equipe especializada somente na parte de cursos técnicos para oferecer realmente essa vantagem para vocês poderem sentar e conversar sobre o futuro de vocês. Tá? Além disso, a gente traz também o auxílio profissional, a gente leva os estudantes para vários passeios, eu vou compartilhar um pouco mais sobre isso também, e as opções de curso. Tá? Por que que isso é importante? Eu vou trazer essas informações para vocês, mas antes, só para mostrar para vocês aqui os nossos campos, tá? Então, a gente tem 4 campos, como eu falei, a gente tem 3 em Sydney, esse é o nosso campus principal, bem no coração da cidade, a 5 minutos da estação central de Sydney, 5 minutos andando. Inauguramos um novo campus também no centro de Sydney, como vocês podem ver aqui no mapa, ele está bem aqui do lado da estação central. Aqui vocês conseguem ver Central Station e 72 Mary Street é o nosso mais novo campus, que foi inaugurado ali em outubro de 2019. Então, ambos os campus, o campus original, o primeiro campus e o campus da Mary Street, a 5 minutos andando da estação central de Sydney. Temos também o campus de North Sydney, onde a gente concentra a maioria dos nossos cursos técnicos. E temos também o campus de Melbourne, que fica do outro lado da rua da Southern Cross Station, também no coração de Melbourne. Então, todos os campos super bem localizados, de fácil acesso a todos os estudantes. Bom, opções de curso, eu acho que é uma das coisas mais importantes que vocês podem analisar de uma escola. E aqui eu coloquei o nosso portfólio de cursos e vou contar uma história para vocês, enquanto a gente observa essa tela. Quando eu fui para a Austrália em 2008, eu não tinha experiência alguma com inglês, não tinha estudado inglês fora da escola, né? Eu tive o inglês na escola desde a 4ª série até o 3º colegial,
mas eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram a mesma experiência que eu com o inglês de escola. Começamos lá na 4ª série com o verbo to be, terminamos no 3º colegial com o verbo to be, e a gente não sabia o que era o verbo to be. Então, o ensino, para mim, ele foi relativamente fraco, não tive a oportunidade de fazer cursos fora da escola. Então, eu cheguei lá na Austrália com um inglês elementary, quase pré-intermediário. Tá? Em pouco tempo eu estava no pré-intermediário. Então, no meu caso, eu comprei 4 meses de curso de inglês. Só que na escola que eu estudei, a gente tinha somente a opção do inglês geral e tínhamos a opção do Cambridge, mas somente aqui no curso FCE, que é um nível Upper Intermediate. Então, o que aconteceu? Em 4 meses que eu estive na escola, eu estudei 2 meses do pré-intermediário, e depois de 2 meses eu passei aqui para o intermediário. Ou seja, eu fiquei 8 semanas em um nível e depois 8 semanas no outro. Deram 16 semanas, 4 meses. Quando eu estava apto a fazer um curso Cambridge FCE, que seria o próximo nível, meu tempo tinha se esgotado. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a média de progressão é super importante para todo estudante internacional. Porque o tempo que vocês têm, o número de semanas que vocês compram, ele vai acompanhar ali o visto, o tempo de visto que vocês têm. Então, geralmente quando você compra 4, 5, 6 meses, você ganha mais 1 mês de férias. Então, eu fui com 4 meses, eu tinha 5 meses de visto. O último mês de férias. Só que eu tinha só 2 opções de curso e minha média de progressão na escola foi de 2 meses em cada nível. Então, eu pude estudar somente o inglês geral. O que a gente faz na Greenwich College? A gente faz uma metodologia de mescla de cursos. Nós entendemos que quanto mais cursos vocês fizerem, melhor, dentro daquele tempo que vocês contrataram. Então, a progressão acadêmica é super importante para a nossa equipe e também para os estudantes, obviamente. A média de progressão que a gente tem na Greenwich é de 4 a 5 semanas por nível, tá? Super importante de vocês gravarem essa informação, porque é uma das médias mais rápidas da escola, da Austrália, tá? Em termos de escola de inglês. Então, aqui, o que acontece? De 4 a 5 semanas. Vamos pegar o meu exemplo novamente. 4 meses de curso. Se eu entrei aqui no pré-intermediário, em 4 semanas, eu já estaria no intermediário em teoria. Claro que cada estudante se desenvolve de uma maneira. Eu estou falando aqui da média de progressão que a gente tem na escola, de 4 a 5 semanas. No segundo mês, eu provavelmente já estaria no intermediário, porém, os meus professores não me deixariam ficar somente no inglês geral. E é aqui que entra a nossa metodologia. Os próprios professores vão recomendar outros cursos para vocês fazerem. Seja um curso de pronúncia, seja um nível de Cambridge, seja um preparatório IELTS, se você estiver pensando em fazer uma faculdade na Austrália ou aplicar para residência, seja um preparatório para curso técnico, a gente tem o English for Vocational Studies, seja um preparatório para a universidade, o English for Academic Purposes, ou um English for Business, ou um English Plus Creative Technology, tá? Então, super importante vocês terem esse portfólio em mente, porque o que acontece? Todos os cursos da escola têm exatamente o mesmo valor. E isso é muito interessante, porque vocês vão poder flutuar entre os cursos de uma maneira dinâmica para que o desenvolvimento do inglês de vocês seja mais rápido. Ou seja, eu terminei no intermediário na escola que eu estudei, mas na Greenwich, muito provavelmente eu teria terminado aqui pelo menos com um nível Upper Intermediate, tá? E fazendo outros cursos, eu não teria no meu currículo somente um inglês geral, tá? Eu teria uma combinação de cursos também com certificados, também ganharia mais certificados e, obviamente, seria melhor cotado aí no mercado de trabalho. Eu estou vendo aqui a pergunta da Giovana, já aproveitando que a gente está falando. Boa noite, Giovana. Giovana, nos primeiros 4 meses, não tem como você conseguir uma fluência, a não ser que você já chegue num nível super avançado na Austrália, tá? Eu, como cheguei no nível pré-intermediário, eu diria que a fluência ela começou a vir para mim mais forte a partir ali do 7º, 8º mês, mas foi um trabalho
constante, né? Um trabalho realmente em construção, né? Que a gente brinca. Sempre tem alguma coisa para você aprender, mas a fluência, eu acho que é o que você focou na sua pergunta, né? De você conseguir, por exemplo, eu estou fazendo a apresentação aqui em português e depois eu troco para o inglês e continuo falando, não perco o fio da meada. Essa é a fluência, né? Inclusive serve de alerta para muitos estudantes que já têm o inglês avançado aqui no Brasil. O inglês avançado não é a mesma coisa que inglês fluente, tá? Tem uma grande diferença. Essa fluência, ela vem com o tempo, eu diria que a partir do 7º, 8º mês eu consegui ver, né, na minha própria mente, assim, que eu já não tinha mais tanta dificuldade, já não estava mais tão travado, tá? Mas falar bem realmente foi a partir ali de 1 ano e meio, que aí também tem essa relação com o trabalho, com aquilo que você está fazendo na Austrália, tá? E eu vou comentar sobre isso também com vocês. Mas aqui, né, você, no começo, escolhendo uma escola boa que vai te dar essa infraestrutura que a gente viu, essa metodologia, esse acompanhamento personalizado, a oportunidade de você fazer mais de um curso dentro do mesmo período que você contratou. Isso é super importante para você ganhar tempo, tá? Eu costumo falar que a gente tem que fazer uma comparação de escolas de inglês aqui no Brasil e escolas de inglês na Austrália, porque o estudante geralmente ele tem medo de ficar perdendo tempo lá, porque geralmente em escolas de inglês aqui no Brasil você meio que perde tempo, né? Eles falam para você ficar 1 ano no pré-intermediário, 1 ano no intermediário, depois quanto mais tempo você ficar, melhor. Na Austrália, não. Não é esse o interesse da escola, porque os seus estudos estão vinculados com o seu visto. Então, o tempo que você contrata é o tempo que a escola tem para trazer você de um nível beginner até o máximo que você conseguir, até o máximo de progressão que você conseguir. Daí a importância dessa metodologia e desse acompanhamento mais personalizado, tá? Legal. Acabou de chegar aqui uma dúvida da Ana, antes de eu passar para o próximo slide. Podem ir mandando as dúvidas de vocês, eu vou tirando as dúvidas com vocês conforme a gente for passando, tem muitos temas para abordar. Se eu não tirar todas as dúvidas, eu vou responder um por um depois no comentário do vídeo, tá? Então, a dúvida da Ana é a seguinte: ir para o intercâmbio com somente o intermediate, níveis menores, sentiremos mais dificuldade? Com certeza, você vai sentir dificuldade. É disso que se trata essa live, né? Falar não só da vitória, né? Chegar lá no fim e ter os certificados, mas também as dificuldades. Daí a importância de vocês escolherem uma escola boa, uma escola que se encaixe no planejamento financeiro de vocês, mas também que se encaixe no planejamento acadêmico de vocês. Porque a escola, a experiência que vocês vão ter na escola, vai determinar todo o futuro de vocês. Seja na Austrália, e principalmente na Austrália, ou seja no Brasil, quando vocês retornarem. Então, quando você chega com um nível intermediário, eu não diria que é ruim, tá, Ana? Você já chega com um nível bom de comunicação, onde você já vai conseguir entender, talvez não vai conseguir falar, porque a fala geralmente é o último, né, que a gente desenvolve o ouvido primeiro, depois desenvolve a leitura, escrita e fala ficam por último mesmo. Tá? Mas você já vai chegar em condições de poder se comunicar, diferente do beginner, né, que chega lá muito cru realmente, tá? Legal, eu vou prosseguir para a gente também não ficar parado aqui nesse slide, mas podem ir mandando as dúvidas, eu vou tirando as dúvidas para vocês, tá? Além da parte acadêmica, como eu falei, é super importante também as atividades extracurriculares que a escola vai trazer para vocês. E aí eu coloquei aqui um exemplo do nosso calendário, tá? Eu coloquei aqui o calendário de janeiro, só como exemplo. Todos os meses a escola traz um calendário atualizado com as atividades pertinentes àquele mês na cidade onde você está. Então, esse daqui, por exemplo, é um calendário de Sydney, de janeiro, onde a gente teve aqui o Australian Day, por exemplo, que é no dia 26 de janeiro, e aí a gente tem sempre as atividades. Na sexta-feira a gente teve uma celebração na escola também, mas como vocês podem ver aqui, de quarta-feira a gente oferece aulas de yoga e meditação, por exemplo, porque a escola passou a se preocupar um pouco mais com esse lado do bem-estar social, well-being do estudante. Quando você chega lá, trazendo aqui mais uma dica para vocês, a dificuldade de você sair do seu país, a dificuldade psicológica, digamos assim, ela é natural.
como eu costumava dizer para os meus estudantes quando eu trabalhava em agência, vocês não estão saindo da bolha, né, de vocês estão deliberadamente pegando uma agulha, furando a bolha de vocês, a zona de conforto, a zona de segurança, e indo para o outro lado do mundo. É claro que é super desafiador. Vocês vão sentir saudade da família, da cultura, do português, da comida, mas vocês estão lá porque vocês escolheram, estão lá para se transformarem. Então, sabendo da dificuldade inicial que é você se adaptar, a escola pensa muito no bem-estar, por isso que a gente traz diversas atividades, trazendo também a cultura dos estudantes que estão na escola. Por exemplo, vocês podem ver aqui no dia 16 de janeiro, a gente teve um Origami Club, obviamente ali comandado pelos estudantes japoneses, que são super expert nas dobraduras. Quando a gente tem em setembro, por exemplo, as celebrações da independência do Brasil, a gente tem várias atividades com os estudantes brasileiros da escola, trazendo as outras culturas para participarem e vice-versa. Esses passeios são super importantes, como o Surf Camp, por exemplo. A Austrália vive do surf, né? A Austrália, o surf para eles é como o futebol para a gente, praticamente, né? Mais de 90% da população australiana vive em cidades litorâneas. Tá? Então, é super importante você estar em contato um pouco mais com essa cultura, além de você sair de sala de aula e ter que trazer um vocabulário diferente do que aquele que você está acostumado em sala de aula. Então, também é um desafio que vocês vão ter esse tipo de experiência com o trabalho, tá? Dependendo do trabalho que vocês tiverem. Eric, respondendo a sua pergunta, você perguntou aqui sobre avaliação no nosso site, tá? No greenwichcollege.edu.au, na parte de exames, você consegue fazer um nosso placement test, que é o nosso teste de inglês, para você verificar qual nível você está. E só voltando aqui nessa tabelinha, é interessante, tá, gente? A gente manda o resultado do teste de inglês para vocês, já com uma recomendação acadêmica de quais cursos vocês deveriam fazer para ter uma progressão melhor, tá? Lembrando que todos os cursos têm o mesmo valor. Então, entra lá no nosso site, Eric, faz o nosso teste, é 100% gratuito, em até 2 dias úteis o resultado ele sai. Ou se não, conversa com o pessoal da Espibo, eles vão poder te assessorar com isso também, com relação ao resultado e ao teste. Legal. Agora, eu nunca expus essas fotos assim na internet, gente. Eu queria trazer algo mais pessoal para vocês mesmo, para a gente poder conversar mais abertamente, né, sobre trabalho na Austrália e sobre os outros pontos também, que eu vou mostrar algumas fotos pessoais minhas. Então, aqui eu coloquei como título Trabalho na Austrália versus nível de inglês. Por que dessa relação, né? Aqui vocês estão vendo fotinhas minhas de vários trabalhos, né, que eu tive, e eu confesso para vocês que esses daqui foram os meus trabalhos bons, digamos assim, os trabalhos que eu não tive que sofrer tanto. Mas eu queria fazer uma cronologia com vocês para vocês entenderem essa relação trabalho-nível de inglês, tá? Então, o que acontece? Quando eu cheguei na Austrália com aquele inglês mais ou menos, tal, intermediário, obviamente que eu não conseguia um trabalho para lidar direto com o público, porque eu não tinha esse domínio ainda. O meu listening não era muito bom, o meu speaking não era muito bom ainda, né? Então, qual foi o meu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na limpeza de escritórios e de banheiros, principalmente banheiras. Eu consegui esse emprego através de um brasileiro que eu conheci na escola, que o inglês dele já tinha melhorado. Olha que interessante, ele estava lá há 5 meses e ele conseguiu esse primeiro emprego na limpeza de escritórios desse prédio no centro de Sydney. E depois de 5 meses nesse emprego, o inglês dele já estava muito melhor, ele tinha conseguido emprego numa pizzaria. Então, ele já tinha condições de atender o telefone, de fazer entrega, de falar de valores, de dinheiro, troco, etc., sabor. Eu não tinha esse domínio ainda. Então, quando eu conheci ele, ele estava passando o bastão. Ele estava para sair desse emprego de limpeza. E era um emprego perfeito para mim. E é onde a maioria dos estudantes que não tem tanto domínio da língua inglesa, é onde eles vão começar, assim como eu comecei. Por quê? Porque na limpeza você não precisa falar com ninguém. Pelo menos no meu caso, né? Eu trabalhei com uma empresa de escritórios. Meus gatos estão destruindo a casa aqui, gente.
a pouco eles aparecem aqui. Eu comecei na limpeza de escritórios e de banheiros, eu recebi as instruções ali, não era todo dia, porque todo dia era o mesmo trabalho, né? Então, eu recebi as instruções, às vezes, de qual andar que eu tinha que limpar um pouquinho mais, alguma reclamação, alguma coisa nesse sentido. E fiquei nesse emprego aí durante 3 ou 4 meses, mais ou menos, até o meu inglês melhorar. E aí, um amigo meu conseguiu um emprego para mim na obra. Né? É muito comum os homens trabalharem em construção civil, mulheres também, né? Como traffic controller, né? Então, trabalhar ali com sinalização de tráfego, é bem comum e paga-se muito bem nesses empregos. Eu até escolhi esse emprego aí justamente por conta do salário. Para os homens que estiverem assistindo aí, paga-se muito bem. 12 anos atrás se pagava $150 o dia para você trabalhar na obra. E aí eu fiquei durante um tempo, não fiquei muito tempo como a maioria dos meus amigos ficaram, porque não gostava de trabalhar na obra, né? Não tenho físico para isso também, então eu não consegui sustentar por muito tempo, mas consegui fazer uma grana boa, juntar uma grana para poder renovar o meu visto, para poder viajar também. E aí confesso para vocês que eu procurei fotos desses momentos. Meus amigos têm, eu tenho também numa HD que não está aqui na minha casa, está na casa da minha mãe, mas eu queria ter achado fotos desses trabalhos no princípio, né? Eu tenho essas fotos bonitinhas aqui que mostra um outro cenário depois de alguns anos, né? Eu não tenho as fotos dos primeiros empregos, mas depois da obra eu consegui um emprego numa cafeteria, tá? Que inclusive é essa cafeteria que aparece aqui do lado direito, aqui está todo mundo de preto. Esse dia foi o dia da inauguração, depois de um tempo a inauguração oficial. E ali na cafeteria eu não trabalhava no floor, né? Não trabalhava como garçom. Eu comecei trabalhando na cozinha, né? Lavando prato e preparando sobremesas, porque também era uma cafeteria, mas era um restaurante também, servia janta. Por que na cozinha? Porque eu não precisava lidar com o público. Mas depois de um ano trabalhando nessa cafeteria, eu fui promovido aí para trabalhar no floor, né, como a gente fala, para trabalhar ali de garçom, e aí o meu inglês começou a despontar. Nessa fase também eu consegui um emprego numa loja de celular, e aí começou a ficar mais sério ainda, porque aí eu tinha que discutir sobre contratos, sobre problemas. A central da empresa ficava na Índia, então eu tinha que falar no telefone com o pessoal da Índia, era super complicado entender o sotaque deles, mas foi aquilo que foi me trazendo a fluência. E aí a primeira ligação para a Índia foi super difícil, mas a última já era tranquilo. Se eu ficasse falando muito tempo com os caras, eu até começava a imitar o sotaque deles também, né? Naturalmente você começa a imitar, isso é uma coisa interessante que acontece. Mas aí já era um emprego realmente de relacionamento com o público direto, discussões sérias. E aí eu consegui esse emprego no Westfield, que é essa fotinho aqui do meio, né? Esse daqui é a fotinho do meu último shift, meu último dia trabalhando. Eu fiquei trabalhando 5 anos nesse shopping, é o maior shopping, o maior conglomerado de shoppings no mundo, na verdade, é uma empresa australiana. E esse shopping que eu trabalhava ficava bem ali no coração da cidade, bem no centro de Sydney, no balcão de informações. Eu fui por 5 anos concierge ali, dando informações de todos os tipos. Tá? Do lado esquerdo aqui uma outra cafeteria que eu trabalhei, uma das últimas que eu trabalhei antes de retornar para o Brasil. Aqui eu já era mais experiente, quando eu entrei aqui na cafeteria eu já tinha, se não me engano, 6 ou 7 anos de Austrália, então já era bem mais tranquilo, a língua não era mais um problema. Mas eu escolhi essas fotos aqui para vocês justamente para mostrar que depois de um tempo, depois que a sua fluência vem, a Giovana aqui está perguntando quanto tempo você demorou para arrumar o primeiro emprego. Bom, o primeiro emprego foi no primeiro mês em Sydney, né, que é o que eu costumo frisar, né? O trabalho em Sydney e Melbourne, ele vem bem rápido, porque eles são as duas maiores cidades da Austrália. Então, no primeiro mês eu já consegui emprego através desse amigo brasileiro da escola. E já comecei a trabalhar direto e não precisava ficar convertendo muito aí do real para o dólar australiano. Esses empregos que eu coloquei as fotos aqui são empregos posteriores, foi onde eu cheguei depois de ter limpado muita privada, depois de ter carregado muita pedra, de ter me machucado na obra,
né? Depois de ter trabalhado em cozinhas de restaurantes por muito tempo. Esses empregos aqui foram empregos posteriores que só chegaram para mim por conta do nível de inglês, tá? Nesse tempo todo que eu estava na Austrália, eu estava sempre buscando aprimorar o meu inglês e me proporcionou isso que vocês veem aqui na foto. Todo mundo que está aqui na foto, com exceção dessa pequenininha aqui que está abraçada comigo aqui embaixo e esse do lado direito aqui, o outro rapaz, ele é da Nova Zelândia e essa daqui da África do Sul, todos os outros australianos, né? Então, eu trabalhei muito tempo com australianos, o que também me ajudou muito a desenvolver ainda mais o meu inglês, o meu ouvido, perder o meu sotaque brasileiro, né? E ganhar um sotaque mais local, porque eu sempre tive esse objetivo realmente de chegar num nível bem alto de inglês e os trabalhos foram consequência, né, desse meu estudo. O trabalho é super importante, né? Então, como eu falei aqui para vocês, essa relação trabalho e nível de inglês é super importante. E a escola também vai ajudar vocês, né? Além de todo o networking que vocês vão fazer ali na escola, com os outros alunos, tanto os alunos da manhã quanto os alunos da noite, vocês também vão ter acesso ao nosso Career Hub, que é um auxílio especializado da escola, onde a gente ajuda vocês a escreverem o currículo, carta de apresentação, preparar vocês para entrevistas, vocabulário específico para as vagas que vocês estiverem procurando, assim também como aplicação de vagas, né? Aplicação de trabalho, realmente. A gente tem um convênio no momento com a Student Job Central, que é uma espécie de Cato online, só que específica para estudantes, e os nossos estudantes não pagam nada por essa plataforma, que do contrário seria paga, né, mensalmente. Então, na nossa escola vocês vão ter, além do networking de estar em uma das maiores escolas de inglês, né, com muitos alunos do mundo inteiro, a gente ainda traz a possibilidade aí desse auxílio através da plataforma conveniada e através dos especialistas ali em trabalho dentro da escola que vão auxiliar vocês. Legal, viagens é uma parte super bacana também da Austrália, é algo que vem naturalmente, né? A gente aqui no Brasil, eu lembro quando eu cheguei lá, eu falava assim, bom, trabalhando aqui limpando a privada, não sei nem se eu consigo renovar o meu visto, né? Mas aí eu vi que as coisas foram melhorando, como a minha agência tinha sugerido, como os outros estudantes também tinham sugerido, as coisas elas foram melhorando e no final das contas eu consegui dinheiro para fazer a minha renovação de trabalho, renovação de visto, e quando eu renovei o visto eu comecei a viajar, né? Então a minha primeira viagem foi essa aqui do canto direito inferior. Eu estou aqui em Queensland, na cidade de Cairns, lá em cima, no nordeste da Austrália, fruto do meu trabalho na obra, essa viagem aqui, que eu economizei bastante. Na época eu fui muito sortudo também, no meu primeiro ano eu comecei a namorar uma australiana, então eu tive a oportunidade de viajar com a família dela pela Austrália, aqui no Brasil também, eles tiveram a oportunidade de vir aqui para o Brasil e a gente viajou juntos aqui, desde a Amazônia até aqui São Paulo. Então, essa foi uma viagem muito bacana. Aqui em cima, do lado esquerdo superior, uma fotinho também, a gente andando de caiaque ali no marzinho, bem calminho, ali uma praia bem tranquila. Foi no mesmo dia que a gente... Não, foi um dia antes da gente ir para a Barreira de Corais, fazer um mergulho lá. E aqui embaixo, do lado esquerdo inferior, fotinho famosa aí de Melbourne, né? A Great Ocean Road. Essa foi, se não me engano, a quarta vez que eu fui para Melbourne, e foi espetacular. Eu cheguei no aeroporto, já aluguei um carro e fui encarar a Great Ocean Road. Quem não conhece, é uma estrada belíssima que vai ali pela costa e você consegue chegar até esse ponto turístico aí, que são os 12 Apóstolos. Confesso para vocês que eu cheguei super cedo aí, que eu estava ansioso. Eu cheguei, essa foto aí, acho que era umas 6 horas da manhã, e não tinha nem aberto ainda o centro de turismo, centro cultural, mas foi uma super experiência só de estar ali, de ver, né, tudo que a gente sempre vê por fotos. Aqui no meio, em cima, uma foto com uma amigona minha de Brisbane,
Eu não tinha ido para Brisbane até então antes de eu retornar para o Brasil, eu fui até Brisbane para dar um abraço de despedida nela, e a gente teve uma super janta aí com esse pôr do sol. Brisbane é fantástico. O Maurício aí, o CEO da Spiebel, vem de lá, ele sabe exatamente o que eu estou falando. Gold Coast fica ali pertinho também, então aproveitei para ver alguns amigos. E essa fotinha do lado direito aqui é no Sudeste Asiático, uma viagem que todo mundo faz. Confesso que essa foto aí é de 2 anos atrás, eu já tinha voltado aqui para o Brasil. Nos 8 anos que eu fiquei na Austrália, eu não fui para a Ásia porque o meu foco realmente eram os estudos, né? Então, eu consegui viajar internamente, né? Então, para Melbourne eu fui 4 vezes, fui para Brisbane, Gold Coast, Byron algumas vezes, algumas cidades mais próximas ali também de Sydney, né, como Newcastle, Blue Mountains. Aí eu fui lá para cima também, Cairns, Barreira dos Corais. Fui para Daintree Forest, que é lá no Nordeste também, a floresta tropical mais antiga do mundo. Mas eu coloquei essa fotinho do Sudeste Asiático ali para vocês verem, porque todo mundo vai para lá enquanto está na Austrália. Eu fui uma exceção, realmente, porque eu só fui depois que eu retornei para o Brasil. Mas por que eu coloquei isso daqui para vocês? Porque quando a gente chega na Austrália, a gente fica pensando que vai ser super difícil viajar, porque aqui no Brasil é super difícil viajar, né? Para viajar para o Nordeste, a gente tem que ficar pagando o ano inteiro aí várias parcelas para poder viajar tranquilo no final do ano. E lá na Austrália, não, né? A viagem doméstica, interna na Austrália é muito barata. Não à toa eu fui 4 vezes para Melbourne. Confesso para vocês que somente uma vez foi planejada. As outras 3 vezes apareciam assim passagens aéreas promocionais e eu via, comprava. Eu cheguei a comprar passagem aérea promocional para Melbourne, $50 ida e volta, só para vocês terem uma ideia. Então, é muito fácil viajar internamente na Austrália também enquanto estudante internacional. O que eu costumo dizer é que a gente só não consegue fazer uma coisa na Austrália, né, enquanto você não é residente ou cidadão, que é o quê? Comprar uma casa. Porque aí realmente você precisa de um financiamento bancário, etc. E aí a gente não tem acesso a isso. Agora, todo o resto, viagens nacionais, internacionais, comprar carro se você precisar, apesar de que eu, por exemplo, em 8 anos nunca tive carro na Austrália, porque o transporte lá é sensacional. Então, às vezes que eu ia viajar, que eu precisava do carro, eu simplesmente alugava o carro pelo período que eu precisava. Então, assim, você consegue fazer tudo, né? Ir nos restaurantes mais caros, uma vez ou outra você consegue ir, onde os milionários vão todas as semanas, você vai de vez em quando, mas você vai. Ou seja, a desigualdade social ela é praticamente inexistente lá na Austrália. Tem uma desigualdade de poder aquisitivo, mas ela não reflete tanto na vida prática como aqui no Brasil. Lazer também, né, gente? Eu coloquei algumas fotos aí que talvez eu nunca tenha mostrado para ninguém, a não ser os meus amigos mais próximos. Eu, aqui no Brasil, eu era percussionista de escola de samba. Os meus 18, 19, 20 anos de idade, aí eu estava sempre desfilando em algumas escolas, sou apaixonado por percussão. E lá na Austrália eu tive a oportunidade também de trazer isso e de viver um pouco mais da cultura brasileira por lá também. Então tem algumas fotos aqui eu fazendo algumas gigs, né, que a gente chama, algumas apresentações lá. Tinha algumas bandas brasileiras, algumas apresentações. Essa do topo esquerdo aqui era uma apresentação no centro de Sydney, né, como se fosse um desfile realmente para promover os Jogos Olímpicos aqui do Rio. Na época a gente já estava promovendo aqui para os australianos ficarem sintonizados, então a gente trouxe um pouco da cultura brasileira, mas isso acabou sendo um bom quebra-galho para mim, porque me trazia uma graninha extra ali também. Então, vocês que são da música aí, que tocam algum instrumento, com certeza vocês vão encontrar a tribo de vocês por lá. Aqui no meio, nessa parte aqui que está escrito lazer, é uma foto do ano novo de, se não me engano, é de 2013 para 2014. Sou eu e minha mãe aqui, a gente assistiu os fogos com essa vista que vocês estão vendo aí, né, bem no centro de Sydney. A gente está bem em cima da estação de trem Circular Quay, que é onde fica ali, então vocês conseguem ver o Opera House, a Harbour Bridge aqui. Então a gente estava preparado ali para ver
os fogos, que vocês têm que ver. Eu vi os fogos, eu acho que foram só 2 vezes nesses 8 anos, mas no meu primeiro ano eu fiquei acampado ali no Opera House, cheguei aqui no Opera House, acho que era umas 10 horas da manhã do dia 31 de dezembro e fiquei até a meia-noite para ver os fogos. Meio-dia já estava fechado todo o centro de Sydney, ninguém entrava, ninguém saía, só para poder ver os fogos, e foi uma experiência assim fantástica. Foi ali que realmente me caiu a ficha de que eu estava na Austrália, eu estava vendo aquilo com os meus olhos realmente. O rugby, eu coloquei aqui uma fotinho de uma partida que eu fui ver de rugby. O rugby é um esporte nacional, eu acho que pela experiência cultural super vale a pena vocês acompanharem pelo menos uma vez no estádio, sentirem ali a vibração. É diferente, completamente diferente da vibe, né, do futebol, mas também tem aquela emoção, basta entender um pouquinho ali das regras do jogo. Aqui dentro, aqui é uma foto, essa foto do canto direito, embaixo é uma foto do Opera House por dentro. Foi um dia, eu assisti algumas produções ali dentro. Esse dia a gente foi ver a Orquestra Sinfônica de Sydney. Fantástico também, recomendo a todos irem pelo menos uma vez dentro do Opera House, que é belíssimo, não é bonito só por fora, por dentro também é. E aqui no meio eu coloquei a fotinho de uma amiga minha que foi comigo nesse festival, o Big Day Out. Não sei se ele existe ainda, mas em janeiro, que é o verão australiano, né? Lembrando que a Austrália está no hemisfério sul, assim como o Brasil. Em janeiro eles têm várias atividades culturais, tanto em Sydney quanto em Melbourne. Bom, Melbourne é a capital cultural da Austrália, então tem praticamente todos os dias tem alguma coisa diferente rolando em Melbourne, mas em Sydney é o mesmo, mas em janeiro é onde tem vários festivais, e eu tive a oportunidade de ir nesse festival aí para assistir uma das minhas bandas favoritas, que é o Red Hot Chili Peppers. Vocês veem que eu tenho um gosto bem amplo, né? Eu gosto de samba, mas também gosto de rock, e a gente foi ver esse dia aí, tava muito calor, era para a gente ter aproveitado o festival o dia inteiro. O Red Hot só ia tocar acho que era umas 7 ou 8 horas da noite. A gente queria ver The Killers, que ia abrir para eles, mas a gente queria ter ido para aproveitar o dia inteiro, mas a gente não pôde, porque nesse dia estava fazendo 45 graus em Sydney. Então a gente não conseguia nem sair de casa. A gente falou, não, vamos ficar em casa, a gente faz o nosso esquenta aqui, toma a nossa cervejinha aqui, e depois a gente vai e só vê o finalzinho, vê o que importa mesmo. Então eu trouxe aqui algumas coisas para vocês também verem que é possível na vida de estudante vocês viverem os seus sonhos, como eu vivi o meu, de levar a minha mãe até a Austrália, para ela poder ter essa experiência de ver os fogos com os próprios olhos. A nossa cultura brasileira, os australianos adoram os brasileiros, né? Como eu falei, eles são um pouco diferentes, são um pouco mais frios, mas eles também têm o coração quente ao mesmo tempo, eles são mais reservados, né? Coisa que a gente não é muitas vezes, mas eles adoram a nossa cultura, adoram samba, bossa nova, a cultura do churrasquinho, da cervejinha, do bate-papo. Então, só aqui alguns exemplos aí para vocês verificarem. Aqui a acomodação, gente. Eu vou falar um pouquinho da acomodação para vocês, antes até que se esgote o nosso tempo. Eu estou quase terminando já. A acomodação eu coloquei ali para a gente pensar em localização versus valor, porque o que eu sempre ouço dos estudantes que pensam em ir para a Austrália? Eles pensam muito no custo, né, que a gente vai ter lá na Austrália como estudante internacional. A acomodação, obviamente, é um dos custos que vocês vão precisar pensar, tá? Não necessariamente as maiores cidades vão ter, quer dizer, necessariamente as maiores cidades têm um custo de vida mais alto do que as outras cidades na Austrália, mas é importante pensar que tudo isso é relativo, tá? Então, se a gente comparar Sydney e Melbourne com a terceira maior cidade da Austrália, que é Brisbane, já tem uma diferença de população de tamanho gigantesco. Enquanto Sydney e Melbourne têm ali 5 milhões de pessoas mais ou menos em cada cidade, em Brisbane você vai ter ali pouco mais de 1 milhão. Tá? E isso tem um impacto direto no trabalho, nas opções de escolas que vocês vão encontrar nessas cidades, tem também um impacto direto na questão da acomodação, valor de acomodação. Então, obviamente, com uma acomodação em Brisbane, em Gold Coast, em Byron Bay, é muito mais barato do que em Sydney e Melbourne. Porém,
você também vai ganhar menos do que você ganharia em Sydney e Melbourne. Você vai ganhar proporcional. Eu lembro que em Sydney, eu trabalhando de sábado na cafeteria, eu tirava em torno de $25 a hora. Lembrando que o salário mínimo da Austrália é de quase $20 a hora. Então, no sábado, no fim de semana, geralmente eles pagam mais, né? No sábado, eu tirava $25 a hora. E eu tinha uma amiga que trabalhava como garçonete também, só que em Gold Coast, que já é uma cidade mais turística, bem menor, né, do que Sydney e Melbourne. E ela ganhava $19 a hora, ela ganhava até abaixo do salário mínimo da Austrália, se bem que naquela época devia estar condizente, né? Já faz um tempinho. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é relativo, em qualquer lugar do mundo, assim como aqui no Brasil, se você mora em São Paulo, capital, como eu moro aqui, se eu comparar com Campinas, que é aqui pertinho, 2 horinhas de São Paulo, obviamente que o custo lá em Campinas é bem inferior do que aqui em São Paulo. Só que aqui em São Paulo eu tenho mais oportunidades de trabalho, eu vou ganhar melhor, eu vou ganhar aquilo que condiz com o estilo de vida que eu vou ter aqui em São Paulo. Lá na Austrália é a mesma coisa. Sydney e Melbourne vai ter um custo maior, mas vocês têm mais opções de trabalho, mais oportunidades. São cidades que crescem e mudam do dia para a noite. Então é super importante fazer essa relação. E quando a gente fala de acomodação, você consegue ter uma acomodação com um valor parecido com o que você teria numa cidade menor, mesmo em Sydney e Melbourne. E aí eu coloquei esse exemplo aqui para vocês. Essa foto que tem a mesa de sinuca aqui no canto esquerdo é de um apartamento que eu morei em Bondi, que é uma das regiões mais famosas ali de Sydney, né? A gente estava a 5 minutos andando de Bondi Beach, então bem pertinho da praia. Esse era um apartamento de 2 quartos, tá? Eu e mais 2 amigos brasileiros dividíamos o quarto maior, então era um quarto master para 3 pessoas, tranquilo, não era apertado. E 2 inglesas dividiam o outro quarto, eram 2 amigas. No nosso quarto maior, a gente pagava cada um $180 por semana, ou seja, $560 no quarto. E esse, como vocês podem ver ali pela foto da mesa de sinuca, é um apartamento comum da Austrália. Nada de mais, nada de menos. Tem a sua cozinha, tem a sua sala pequenininha, que é aqui do canto, né? E tem essa sala de estar, onde a gente conseguiu colocar uma mesa de sinuca ali, uma varanda e 2 quartos, e um banheiro. Ponto. $560 em um quarto. Por que desse preço? Por conta da região. Bondi é uma das regiões mais caras de Sydney. Tá? O que aconteceu? Em 2012, depois de eu ter feito curso de inglês, alguns cursos técnicos, preparatórios, etc., eu entrei na faculdade na Austrália. E aí eu não podia mais morar em um apartamento que tinha uma mesa de sinuca na minha sala, né? Porque você imagina qual era a movimentação que a gente tinha nessa casa. Era um vai e vem de gente o tempo todo mundo parava na nossa casa, era festa praticamente todos os dias. E essa não era a minha intenção, não era o meu objetivo naquele momento. Eu já tinha curtido bastante a Austrália. Então eu saí desse apartamento e fui para essa casa que vocês estão vendo aqui, essas outras 4 fotos. Olha o tamanho dessa casa. Essa casa fica numa região, num bairro que se chama Bardwell Park, tá? Que fica na mesma linha do trem do aeroporto, a mesma linha do aeroporto, mas ela fica a aproximadamente 20 minutos de trem do centro da cidade. Tá? Só para vocês compararem, do centro da cidade até Bondi, que é o primeiro apartamento ali que vocês veem, de ônibus dá mais ou menos uns 20 minutos, de trem dá uma questão assim de 10, 15 minutos. Então, assim, eu estava mais longe morando nessa casa maior, e é aí que vem a principal informação. Eu morava 20 minutos do centro, numa casa desse tamanho, essa casa tinha 5 quartos, tá? E o que aconteceu? Eu aluguei essa casa com uma amiga australiana minha que trabalhava junto comigo no shopping, e aí eu fiquei com um quarto, ela ficou com outro, e a gente alugava os outros 3 quartos. Inclusive tem essa foto aqui no canto superior direito, é um quarto que estava para alugar na época, a gente comprou os móveis ali juntos, a gente cobrava $150 em cada quarto que a gente tinha ali. Mas vocês sabem qual era o valor da casa, do aluguel da casa na semana? $630 pela casa toda.
com esse quintal, com 5 quartos, uma sala gigantesca, uma cozinha enorme, 2 banheiros, lavanderia, vaga na garagem. A gente nem tinha carro, mas cabia ali uns 3, 4 carros na garagem. Então, assim, uma casa de 5 quartos, $630, um apartamento de 2 quartos em Bondi, $560 no quarto. Então, olha a diferença de valor comparando com a localização. Então, você que pensa em ir para uma cidade menor por conta do custo de vida, repense isso. Porque na cidade grande você tem opções, não só de trabalho, mas também de acomodação. Então, aqui, mesmo um estudante internacional que tinha acabado de chegar na Austrália, ele pagaria $150 para ter um quarto só dele, já mobiliado, numa casa desse tamanho, próximo à estação de trem, era 5 minutos andando da estação de trem também, 20 minutos para o centro da cidade. Jamais você vai encontrar um valor de $150 para um quarto só seu em Bondi, né? Isso é super importante. Por quê? Porque a localização lá é diferente. Você vai pagar $180, $200 para compartilhar o seu quarto por conta da localização. Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui para vocês fazerem esse brainstorming aí da relevância de escolher uma cidade grande, para vocês terem essas opções realmente de localização, de valores de acomodação. Legal. E aí aqui eu coloquei só para terminar toda essa trajetória, né? Eu falei um pouquinho ali da escola, dos cursos que eu fiz, acomodação, lazer, viagens, passeios, né? Tudo que a gente consegue fazer na Austrália. Aqui eu coloquei a parte final, realmente. Os últimos 3 anos que eu fiquei na Austrália foram dedicados à universidade. Em 2015 eu me formei aí com um bacharelado de artes na Universidade de Notre Dame, em Sydney, com dupla ênfase em filosofia e relações internacionais. Então, antes disso, né, para quem pensa em talvez fazer uma faculdade na Austrália, super recomendo um curso no estilo desse certificado que está aqui à esquerda, que é um curso nada mais nada menos um preparatório para a universidade. Então, eu fiz o meu preparatório para a universidade na UNSW, University of New South Wales, e consegui esse certificado aí, inclusive um certificado muito especial aí para mim, porque eu fui considerado ali o melhor aluno desse curso, entre acho que 100 ou 120 alunos, mais ou menos, que estavam fazendo o curso. Então, eu tive um destaque legal aí, cheguei bem preparado para a universidade. Então, quem pensa em fazer, a gente tem esse curso na Greenwich College também, que é o English for Academic Purposes, que é exatamente esse preparatório de 12 semanas que eu fiz um de 10, na verdade, mas na Greenwich ele é de 12 semanas, para eu poder ingressar na faculdade. E aqui uma fotinho aí, um colega meu de sala de aula que ele desenha, né, ele faz retratos ali. No dia da minha formatura, ele me deu de presente o meu próprio retrato, enquanto a gente estava aguardando ali a cerimônia da faculdade. Tá? Espero que eu tenha mostrado para vocês um pouquinho da minha experiência, para vocês um pouquinho da transformação que aconteceu comigo. Só lembrando que eu cheguei na Austrália com o verbo to be, como eu falei para vocês lá no início, e saí da Austrália com um diploma universitário que realmente me orgulha muito de ter alcançado esse sucesso na Austrália. Claro que foi uma trajetória longa, né, com várias pedras no caminho, mas como diz o poeta, ao invés de chutar as pedras, a gente deveria juntar todas elas, né, para construir um castelo depois. Eu acho que foi isso que eu fiz. Todas as dificuldades, todas as vergonhas que eu passei no trabalho, com relação ao inglês, com relação a não ter habilidade, né, de carregar 3 pratos, por exemplo, 3 copos de café, derrubar as coisas, né, toda a dificuldade. Hoje eu posso dizer que eu passei por toda essa experiência e eu tive sucesso na Austrália, voltando com certificado de inglês, com um preparatório para a universidade, com o diploma da universidade. Então, a ideia aqui era passar para vocês um pouquinho dessa transformação que eu passei e continuo passando, continuo aprendendo muito
ainda, até porque eu continuo diretamente ligado com a Austrália através do meu trabalho. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei em agência de intercâmbio também, fui consultor e mandei alguns estudantes para lá. E hoje estou aqui representando a escola e trazendo essas informações para vocês. E queria deixar aqui registrado para quem quiser conversar diretamente comigo. Eu tenho a minha página no Facebook, só procurar ali Flávio Ferreira Greenwich College, mesma coisa no Skype e no Instagram também. É o Greenwich College, greenwich.college.flavio. Tá? Então, se vocês quiserem me seguir por lá, eu estou sempre compartilhando informações aí da escola, né? Coisas importantes que vocês deveriam saber, né? E que a gente poderia compartilhar aí para engrandecer ainda mais o intercâmbio de vocês. Tá? Então, podem entrar em contato comigo, quem tiver alguma outra dúvida, e a gente vai se falando. Acho que, por mim, é isso aí, Fê. Não sei se você está na escuta aí. Opa, tô na escuta sim. Legal. Eu não Maravilha, sei se inclusive... você tem alguma pergunta ou se chegou alguma outra pergunta através de algum outro canal aí que eu deva ter perdido. Não chegaram mais perguntas ainda, mas eu tenho comentários a fazer. Eu gostaria de dizer que a palestra foi muito, muito boa, Flávio, pois é difícil você ter hoje uma pessoa que consegue trazer um conteúdo tanto para explicar para as pessoas o que elas podem viver, mostrando opções de cursos, mostrando opções de acomodação e tudo mais sobre a experiência do intercâmbio, né, estudos no exterior, e ao mesmo tempo fazer um paralelo de todos os pontos que você falou com alguma coisa que você passou por lá. Então isso é muito bacana, porque eu acho que tangibiliza, não fica só no papo de porque um curso tem isso, o curso tem aquilo, mas você vai ser fluente no inglês, fazendo, né, você falou a sua experiência, como que foi passo a passo em relação a todos os tópicos que você trouxe pra gente nessa palestra, e eu acho que isso talvez seja o mais importante, né, as pessoas elas querem ver as experiências que aconteceram e também como elas podem transformar isso numa oportunidade para elas, né, que no caso, para mim, o que você trouxe, falando da Greenwich, do que vocês têm, né, em Melbourne, em Sydney, foi perfeito, foi excelente. E ainda mais com a Legal. participação especial dos seus gatos, tanto no comecinho que ele passou na frente da tela, e uma hora que ele derrubou não sei o que, aí que eu tava rindo Nossa, eles muito estavam aqui no derrubando fundo. a casa. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, às vezes eu ficava um pouquinho de lado, assim, é porque eu tô chutando ele aqui, porque... Deixa eu ver se... Temos Olha uma aqui, ó, a participação cara especial dele. do aterrorizador. Ele é muito bonitinho. É Ele... excelente. Excelente, Legal, mas espero ter Flávio, passado aí para todo mundo essa experiência, né? Acho que é o mais bacana. Eu gosto muito de falar da escola, obviamente, porque eu acho que a escola traz tudo o que o estudante realmente precisa, mas fazer esse paralelo, eu acho que é o que o estudante realmente precisa, né? De ter aí informações de primeira mão de quem realmente viveu essa experiência. Então, não, com fico certeza. super à disposição aí de todos que Eu quiserem me agradeço procurar aí demais. para tirar. E foi feito com muita qualidade, foi muito, muito bom mesmo, eu me surpreendi, apesar da gente já se encontrar, já ter feito diversas outras dessas lives juntas, mas hoje, como eu te trouxe com uma proposta de uma palestra mais estruturada apresentada por você, você mandou muito, muito bem. Bom, e para as pessoas que estão assistindo, eu agradeço demais por terem ficado até agora com a gente, e se vocês quiserem assistir novamente depois, lembrando que essa palestra vai ficar gravada aqui no canal oficial da nossa feira online de intercâmbio e estudos no exterior 2020. A gente tem uma agenda repleta de muitas outras palestras que vão acontecer de hoje até o dia 28 de maio, como eu disse, e o Flávio está completamente disponível para vocês baterem um papo com ele. Qualquer dúvida, mandem um alô nos canais dele, como ele falou, ou então deixem uma mensagem aqui no nosso inbox, que nossa equipe vai responder vocês, marcando uma reunião, marcando um papo entre vocês e o Flávio, não importa de onde vocês estiverem no Brasil, na América Latina, na Austrália, seja lá. Mas se o seu sonho é ir para a Austrália e quer ouvir uma experiência muito boa e completa, como ele acabou de falar, acho que vocês estão no lugar certo. Ok? É isso aí. Fico Flávio, super à disposição. muito boa noite. Se quiser deixar suas últimas mensagens, então, para o pessoal. Sim, sim. Eu queria agradecer mais uma vez a Spibo. Acho que vocês estão fazendo realmente um trabalho diferenciado nesse momento de dificuldade. E esse canal ele é super importante para a gente manter o sonho dos estudantes vivo,
porque não é uma pandemia que vai parar o mundo assim para sempre, né? É só um período que a gente está passando, e como a gente até comentou ontem, né, nas outras palestras da Spibo, eu acho que o planejamento para a Austrália é super importante. Então, como a gente está todo mundo preso em casa e a Spibo é super expert em atendimento online, né? Por que não já começar o seu planejamento agora, para quando as coisas voltarem ao normal, você saia com o melhor planejamento possível daqui do Brasil, para que vocês possam alcançar o objetivo de vocês lá na Austrália, quaisquer que sejam esses objetivos. E como o Baza falou, eu fico super à disposição aí para a gente poder fazer atendimento juntos com o pessoal da Spibo, com vocês, estudantes que tenham interesse. Eu fico aqui no Brasil, né? Estou em São Paulo, então a gente está no mesmo fuso horário. É só uma questão da gente marcar o horário aí para a gente sentar e conversar. E aí a gente traz mais histórias aí. Tem muitas outras histórias para contar, não dá tempo de contar todas, né? É isso aí. Um dia a gente arma uma só para contar as histórias que não podem ser faladas aqui. É que vai ficar registrado, né, Vaz? A gente deixar aí na internet, aí não dá para contar tudo, né? A gente faz isso num happy hour com todo mundo, quando tudo isso acabar. Boa. Maravilha? Bom, então, Legal. novamente, muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Flávio, e boa noite para todo mundo. Boa noite, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado.